seguindo, estamos agora na página 39 do livro 2. Vamos ao item 4 do nosso material didático, a Grande Peste. Bom, ano 166 da era cristã, vai iniciar uma grande peste no Império Romano, ok? E essa peste, ela vai matar o irmão do imperador e depois vai matar o próprio imperador, que é Marco Aurélio, tá bom? O comentário diz: entre os anos 161 e 166, ocorreram as guerras contra os partas, de onde os soldados romanos contraíram a peste, que é normalmente identificada com a varíola, que os historiadores dizem. Tá bom? A explicação mais aceita para a origem da peste foi o Egito. Uma quantidade de grãos de trigo infectados que foram usados para alimentar soldados e que levaram a praga para todo o império. Uma pausa aqui. Essa é o que os historiadores normalmente dizem, né? Mas o que aconteceu também entre os anos 161 e 166, os romanos estavam em guerra contra os partas. E diz que lá eles atacaram o templo de uma divindade. Aí os pagãos começaram a dizer: olha, essa peste é porque vocês atacaram o templo, tá bom? Essa é a história pagã, que é contada por alguns até hoje, né? Mas a história que os historiadores, cientistas hoje acreditam ter realmente se cumprido seriam esses grãos de trigo infectados. Porque o Egito, irmãos, ele era um grande produtor de trigo do mundo antigo, tá bom? Por conta das cheias do Nilo, aquela história que nós sabemos, tá bom? O comentário prossegue. Haviam-se passado cerca de 80 anos desde que os sacerdotes de Apolo haviam culpado os cristãos pelo silêncio dos deuses, mas o império continuava culpando os cristãos por todas as coisas ruins que aconteciam, inclusive a grande peste. Bom, essa peste, irmãos, ela vai matar 1 em cada 4 infectados, 25% dos infectados morriam. Foi algo terrível. E vocês sabem que a higiene naquela época não era como hoje. Então, todo tipo de doença que surgia, a falta de higiene, os cuidados que naquela época não existiam cidades com esgoto como existe hoje, com coleta de lixo tão boa como existe hoje. Então, isso facilitava a propagação de doenças. O comentário prossegue. A peste durou do ano 166 ao ano 180 da era cristã, e o ódio do povo aumentava contra os cristãos. Alguns historiadores dizem que essa peste matou os imperadores Lúcio Vero, que era o irmão mais novo, em 169, e Marco Aurélio, que era o imperador principal, em 180. O exército do imperador Marco Aurélio teve baixas significativas pela peste. A taxa de mortalidade era de 25%. Em cada 4 infectados, 1 morria. Morreram cerca de 5 milhões, com algumas cidades perdendo 1/3 da população, ou seja, teve cidades, porque na cidade é aí que a doença, a peste se prolifera com maior facilidade, né? Tá bom? Então, eram cerca de 33% dos infectados morriam, ok? Bom, eu coloquei aí para vocês também um historiador chamado Luiz Alberto Boni, que ele nos conta. Além disso, as cerimônias determinadas por Marco Aurélio para afastar a peste que graçava, das quais os cristãos se recusavam a tomar parte, a ameaça dos bárbaros no Reno e no Oriente, a crise financeira do Império e as catástrofes naturais, como a inundação de Roma pelo Tibre, serviram para aumentar a animosidade do povo, que encontrou nos cristãos o bode expiatório. E por isso,
esse período vai ser um período, então, que vai aumentar a perseguição, vai aumentar o número de pessoas que denunciavam cristãos, porque o povo acreditava nessa tolice. Vocês veem que o povo ele tem uma fé cega. Veja a quantidade de heresias que existe aí hoje no mundo e que as pessoas estão acreditando. Essa mesma heresia da predestinação do destino dos homens, né? E as pessoas estão acreditando. Isso era um paganismo velho, é o horóscopo, e as pessoas estão caindo nessa. Então o povo acreditava realmente nessa crença que os deuses é que enviam a peste. E aí, por que os deuses enviaram essa peste terrível? Você pensa numa cidade perder 1/3 da população. É muita coisa, tá bom? Então a população acreditava e eles diziam, isso é culpa dos cristãos. E aí tem pai e mãe perdendo filho, tem filho perdendo pais, e todos eles vão atribuir aos cristãos essa culpa. Então tudo isso vai colaborando para esse ataque ao cristianismo. Eu sempre digo, irmãos, se não tivesse a perseguição, ok? O cristianismo teria dominado o mundo de uma facilidade muito grande. O cristianismo sério, tá bom? Não estou falando de catolicismo, porque na verdade nunca vai dominar o mundo. Mas o cristianismo, nós veremos história, irmãos, que até entre os pagãos, os celtas, né, que são chamados bárbaros, que viviam nessa época na Inglaterra, na Suécia, na França, todas essas regiões ainda eram bárbaras, tá ok? Então, os bárbaros, diz a história que quando o cristianismo chegou entre os bárbaros, ele teve uma aceitação muito grande. Por quê? No mundo bárbaro, as mulheres não eram salvas. Por que não? Porque na crença deles, só seria salvo quem morresse guerreando. Aí ele iria para o paraíso banquetear com Odin. Existe uma série no canal History chamada exatamente Vikings, tá bom? E essa série, ela está acho disponível no YouTube também, no Netflix. Essa série, ela mostra, né, como era a religião dos vikings e como a todo momento eles estão dizendo que eles eram predestinados. Se eles perderam uma guerra, eles falam, não, os deuses nos mantiveram vivos, né? Os deuses levaram aqueles, tá bom? E lá na crença deles, mostra como as mulheres, elas então não tinham esse direito, a não ser algumas raridades mulheres que se tornavam guerreiras. Então, quando o cristianismo chegou dizendo, olha, não, para você ser salvo, para você ir para o paraíso, você não precisa estar guerreando, morrer de forma valente, né? Sem fugir. Não, você só precisa se comprometer a lutar contra o mal, aceitar Jesus como Salvador, nós vamos te batizar, e a partir disso, você vivendo corretamente, você será salvo. Você não depende de ser um guerreiro para ser salvo. Esse é um exemplo. Tá bom? E na própria Roma, aqueles que viviam do culto romano, lembre-se, era um culto horrível. Quem ia cultuar lá no templo de Diana, que era Semíramis, não? Ele depois tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas. Isso para um homem de família, para uma mulher de família, isso não era bom. Lá entre os cananeus, como é que era? A Bíblia chama de rapazes escandalosos. Quem ia adorar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles que as pessoas chamam de gays e que os cananeus chamavam de prostitutos sagrados. Tudo isso fazia parte do culto antigo. Então, quando o cristianismo surge, o diabo viu a única maneira de brecar o cristianismo era com perseguição. Não? E quando ele vê que a perseguição não vai estar dando jeito, quando chega no ano 312, ele resolve organizar uma instituição pagã para ela desacreditar o cristianismo na história. Hoje, você pode perguntar a pessoas que vão para a Europa pregar o evangelho o que eles dizem. Né? Europeus que eles abominam o cristianismo por conta das guerras que os católicos e protestantes organizaram, pelas matanças. Então eu já ouvi
né, um pastor que até estudou aqui no seminário comigo, ele dizendo que ele evangelizando lá, o que era muito comum ele ouvir, você falar do Deus dos cristãos para mim, você está brincando, né? Eu não caio nessa não, eu conheço a história de vocês. Olha o que o diabo fez, irmãos. Por culpa da Igreja Católica, da violência, né, que ela fez com os povos, com os judeus, com os árabes muçulmanos e até com os europeus, eles não querem saber do cristianismo. Todas essas pessoas estão indo para o inferno, rejeitando o cristianismo, por culpa dessa religião católica e dos protestantes. Então, irmãos, isso nos é imposto para nós vermos como o apóstolo Paulo falou, né? Eu tenho que pregar, isso me é imposto, e ai de mim se eu não falar. Okay? Então, nós temos que falar isso para nós mostrarmos qual é a verdadeira história do cristianismo. Os discípulos de Jesus, nele se cumpriu o que Jesus Cristo diz: vós serão como ovelhas no meio de lobos. Mas, para o mundo hoje, na verdade o cristianismo foi o grande lobo da história, porque eles olham para a história do cristianismo olhando para a história da Igreja Católica. Né? Isso é inaceitável, né? Isso é inaceitável. Nós temos condições de mudar isso. Uma palavra que você coloque na internet, no YouTube, essa palavra anda aí pelo mundo, o Espírito Santo vai levando até as pessoas para que elas abandonem esse engano.